Olá, eu sou o Vitor, sou estudante de licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Unim. Estou aqui então para fazer um trabalho de portfólio, que seria a entrevista de um professor que atuasse na área da educação inclusiva. O que acontece? Estamos na época de férias, de férias de inverno dos professores. Eu acabei deixando para a última hora, até teria como fazer se eu tivesse começado esse trabalho, né, comecinho ali dessa fase, mas acabei me esquecendo que os professores tiravam férias. Mas isso não é desculpa de eu não ter feito o trabalho. Vou estar aqui então, respondendo as perguntas que eu mandei via e-mail para a professora Bárbara Silva, pela qual eu já fiz outros trabalhos de portfólio com ela. Ela atua na rede básica, na rede pública. E eu vou estar aqui então respondendo as perguntas da professora. A primeira pergunta foi: qual é a sua formação pedagógica? Ela colocou para nós: sou pedagoga pela PUCS, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e especialista em educação inclusiva. E leciono há 21 anos. A pergunta 2 é o que é educação inclusiva, perguntei para a professora. Ela disse: então, educação inclusiva é a educação para todos, onde se deve criar condições para todos. E o professor tem que ser um especialista, ele tem que estar buscando, então, a especialização. Na pergunta 3, perguntei quais são as etapas de aprendizagem. Bom, não há uma etapa específica, pelo menos não para todas as doenças. O professor ele precisa se especializar para poder ter uma continuação e poder fazer o seu trabalho conforme um aluno precisa aprender. Tá? Na pergunta 4, eu perguntei a formação continuada, qual é a importância no seu ver. Sem dúvidas, é muito importante o professor buscar cada vez mais especialização. É uma ferramenta, cada aprendizagem, e o que aprendemos nos torna um profissional melhor, para poder exercer a profissão de professor, ainda mais quando se trata de crianças com doenças, crianças especiais. Na pergunta 5, eu perguntei quais são as dificuldades de se fazer educação inclusiva. Ela colocou para mim: olha, no meu ver, da existência do governo, onde as leis não permitem, muitas vezes, que se haja uma educação inclusiva mais eficaz. Nós fazemos o impossível para poder educar crianças deficientes no Brasil. Esse daí é um apelo da professora aqui. Na pergunta 6, eu perguntei, educação inclusiva já diz o título, educação por incluir pessoas, ou seja, ou crianças, tendo em vista esse conceito, qual a importância de se incluir uma criança deficiente? Vamos lá. Digo sempre que os dois alunos estão se beneficiando. Um porque vai se sentir mais no mundo, ela colocou entre aspas aí para nós, e o outro porque e os dois porque aprendem com suas diferenças. Então eu perguntei, qual era a importância de se incluir uma criança deficiente, junto com outra criança que não fosse deficiente. Ela disse para nós que os dois acabam ganhando por estar trocando experiências, creio eu. Na pergunta 7, eu perguntei na maioria das vezes como é esse contato um com o outro. Quando se trata de crianças, ela responde para nós, não existem diferenças. Existe o aluno culturalmente ensinado pelos pais, mas no natural, trabalhado pelo professor, eles aprendem as diferenças. Então, eles aprendem as diferenças ali. Na pergunta 8, eu perguntei: há uma participação dos pais? E se há essa participação, qual é a importância da família? Quando se trata de crianças especiais, a maioria dos pais está presente. E é da família que a escola procura alicerce. Vai ser com a ajuda da família que vai acontecer o processo de inclusão na escola. Na pergunta 9, eu perguntei: o professor ou parte dos seus colegas estão preparados? E se estão preparados, qual a continuação que a escola oferece? Eu, como sou especialista, diz ela, me sinto preparado para trabalhar. Meus colegas, maioria também, mas parte dos licenciados só obtiveram a licenciatura, essa na formação. Então a gente vê aqui a importância de se fazer um trabalho de continuação.
porque a criança que está ali, né, estudando criança especial, depois, mais adiante, ela vai acabar pegando outros professores, que vai ser professor de história, né, professor de matemática, e se esse professor não tiver, né, a qualificação, creio eu que não vai conseguir, né, trabalhar, apesar de não ser mais criança. Mas mesmo assim a gente tem aí pessoas com deficiência, né, que, que buscam, né, o ensino até o ensino superior depois. Né? E a escola, então, né, seguindo ela aí, a escola promove, a escola que ela estuda, que são duas escolas, né, promove a cada 6 meses cursos de continuação. Uma é a escola estadual e a outra é a escola pelo município, que ela dá aula, tá? A professora que eu estudei, que eu fiz o trabalho, né, foi a professora Bárbara Silva. Ela atua há 21 anos lecionando, né? É pedagoga e tem curso, né, de pós-graduação em educação inclusiva. Então fica aí meu muito obrigado à professora Bárbara Silva. Vou estar passando depois para ela esse vídeo. E a todos os professores do Centro Universitário Internacional Uninter, obrigado por essa oportunidade.